Não? Então tá bom. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Conseguiram visualizar a dinâmica de grupo? Boa noite, professor. Ainda não. Ah, deve estar chegando. Vamos ver. Ainda não? Agora sim. Então tá bom. Gente, como todos os nossos encontros, né? Eu peço que você fique bastante atento a esse conteúdo de hoje. Faça suas anotações, me interrompa quando você achar necessário, traga suas contribuições, porque são muito importantes para todos nós. E hoje a gente vai falar de um assunto, de um tema, como vocês estão vendo aí, que é a dinâmica de grupo. É um tema que requer bastante atenção nossa, de psicólogos e psicólogas, pois é um tema que já foi muito ampliado a sua utilização. Nós temos as dinâmicas, as chamadas, né? Atividades de dinâmicas de grupo sendo utilizadas pela administração, no meio organizacional, por outras áreas do conhecimento, pela pedagogia, enfim. É um conceito que foi muito ampliado, que muito disseminado, que muitos profissionais utilizam, o que chamam, tá bom, de atividades de dinâmica de grupo. A questão importante que eu chamo a sua atenção hoje, nesta noite, para o conteúdo da nossa aula, do nosso encontro, são os conhecimentos teóricos que estão por trás ou embasando essas atividades que nós chamamos de dinâmica de grupo. Ou que chamam de dinâmica de grupo, né? Até porque eu acredito... Opa, deixa eu fechar o microfone aqui que eu estou vendo o jornal. Aí. Até porque é muito provável que muitos de nós já participaram de algum tipo de dinâmica de grupo, já aplicou algum tipo de dinâmica de grupo. E outra questão que é muito observada também são atividades que são chamadas de dinâmica de grupo, que são utilizadas assim sem a menor perspectiva teórica. Torna-se muito mais um exercício lúdico e recreativo do que propriamente uma atividade com uma perspectiva e um embasamento teórico. E claro que é um exercício que ele tem uma finalidade interessante em vários contextos, porque quando falamos em dinâmica de grupo, tal qual ela é usada, nós estamos falando de uma atividade que é recreativa, que é lúdica e que pode promover e promove normalmente descontração, né? Descontração no sentido de a pessoa ou as pessoas estão contraídas e uma atividade de interação entre elas promove essa descontração. Nós vemos dinâmicas de grupo em processos de seleção de pessoal, em processos de
de admissão, em processos de promoção, em palestras, em escola, sei lá, eu já vi dinâmica de grupo em muitos locais. E assim, é uma atividade, mas eu quero convidar você para a gente entender o que está por trás, né? Qual é a perspectiva teórica do que nós podemos chamar de dinâmica de grupo. Tá? E para a gente bater esse papo hoje, nós precisamos conversar, e vai ser uma conversa muito agradável, sobre essa pessoa, é o Kurt Lewin, que faleceu em 1947. Foi um dos psicólogos mais influentes da história. Ele é considerado por alguns autores como o pai da psicologia social e também da psicologia das organizações. Há controvérsias, mas muitos autores entendem que o Lewin é ali o precursor da psicologia social e da psicologia das organizações. Estudou medicina, biologia e começou a se interessar por filosofia e psicologia. As suas contribuições teóricas, elas são estudadas, pesquisadas e utilizadas ainda hoje por muitos pesquisadores, por muitos estudantes, estudiosos da psicologia de grupo e da psicologia como um todo. Aqui eu tenho um. Depois dá uma lidinha na vida desse cara aqui, que é bem bacana, tá? Mas eu trouxe só alguns pontos aqui para eu poder apresentá-lo para vocês. Ele, em 1939, ele era alemão, mas de descendência judia. Então teve um momento ali na Segunda Guerra que ele saiu da Alemanha, depois volta e depois sai de novo. Enfim, em 1939 ele volta para a Universidade de Stanford e em 1940 torna-se professor da Universidade de Harvard. Em 1945, eu negritei aí nesse slide, ele funda um centro de pesquisas em dinâmica de grupos. E o Kurt Lewin, ele é o responsável, o teórico responsável pela introdução desse termo, dinâmica dos grupos. Dinâmica dos grupos. Infelizmente, morreu, vítima de um ataque cardíaco, com 56 anos. Jovem pra caramba, né? Assim como o Vygotsky, que também tem uma contribuição gigantesca e morreu super jovem. O Lewin foi para a guerra, combateu, tal. Então o cara teve uma vida assim um pouco conturbada entre idas e vindas, participação em guerra, mas a contribuição dele é inquestionável. Por isso estamos aqui hoje, nessa noite, conversando sobre ele, sobre as suas contribuições. Então, quando você ouvir falar dinâmica de grupo, lembra do Kurt Lewin. Lembra que foi ele que começou a trazer essas contribuições e discussões, tá bom? Ali em 1945, quando ele funda esse Centro de Pesquisas em Dinâmica de Grupos. Tem mais alguns aspectos da sua vida, né? Das suas experiências. Alguns historiadores dizem que o Kurt Lewin ele era um cara um pouco reservado, um pouco ali mais contido, talvez até um pouco tímido, mas era muito dedicado e se envolvia com muito afinco nas questões em que estava estudando. E um traço interessante é que ele procurava discutir os temas, as questões, sempre em grupo, e ele explorava esses temas em grupo e procurava decidir em grupo. Isso acontecia lá com seus alunos, isso acontecia com as suas pesquisas, isso acontecia com todos os trabalhos que ele desenvolvia. E ele sempre estava atento às opiniões, às divergências, e porque ele já buscava o entendimento desse funcionamento e dessa força que possui o grupo e as interações sociais.
Você provavelmente também já ouviu falar. Se não ouviu, vai ouvir falar muito da psicologia da Gestalt, que é uma vertente muito forte, uma grande força, né, da psicologia. E o Levin atuou lá com os teóricos da psicologia da Gestalt, o Max Werthner, o Titchener, que é lá do estruturalismo, lá das bases epistemológicas da psicologia. E o estruturalismo, não vamos entrar aqui de forma mais aprofundada nessa concepção epistemológica, mas o estruturalismo ele buscava fragmentar um todo em partes para poder compreender o todo a partir das suas partes, percebam. Os psicólogos da Gestalt, eles estavam interessados e preocupados em estudar o todo como um grande sistema. Ao invés de separar e fragmentar em partes, eles queriam entender o todo, porque eles tinham essa concepção de que não era possível conhecer o todo através das suas partes, mas sim as partes por meio do conjunto, do seu, como um sistema, né? Muito parecido com um pensamento sistêmico, né? Para quem está estudando terapia familiar sistêmica, vai lembrar dessa concepção científica, que é o pensamento sistêmico, compreendendo o todo através das suas partes e não fragmentando o todo em partes. Então, a psicologia da Gestalt tem essa concepção teórica, metodológica. Adivinha, né? O Kurt Lewin trabalhou por um bom tempo com esse pessoal lá da psicologia da Gestalt. Apesar de ter trabalhado com a psicologia, com o pessoal da psicologia da Gestalt, ele não é considerado um dos expoentes da psicologia da Gestalt, porque em algum momento ele tomou outro rumo, né? Então, quando falarmos em Kurt Lewin, nós vamos ser, eu espero que você seja remetido aí à dinâmica de grupo, às intervenções em grupo, a psicologia social, a psicologia organizacional, muita contribuição também para as pesquisas sobre liderança. Mas fato é, e importante é para a nossa conversa, que o Levin ele estudou muito lá com o pessoal da psicologia da Gestalt, que é a chamada, né, também chamada psicologia das formas, mas numa livre tradução que é um pouco limitada, porque a palavra Gestalt nós não é alemã e nós não encontramos tradução para o português. Na psicologia da Gestalt, há o entendimento de que entre o estímulo ambiental e o comportamento está a forma como a pessoa percebe esse estímulo. Os psicólogos gestaltianos, eles colocam esse processo psicológico que é a percepção das pessoas, do indivíduo, sobre os estímulos que eles recebem do ambiente. O que contraria e se opõe ao behaviorismo, que teoriza e que explica os comportamentos a partir daquela tríade estímulo, resposta, consequência. O pessoal da Gestalt vai trazer a percepção que o indivíduo tem dos estímulos que ele recebe do ambiente. E o Levin está ali, né? Estudando isso tudo, ficou um tempão lá com esse pessoal, depois tomou outros rumos, né? Construiu sua teoria mais voltada para a psicologia dos grupos. E para a gente chegar lá em dinâmica de grupo, ou dinâmica dos grupos, que é um termo cunhado pelo Kurt Lewin, a gente vai bater um papo sobre a sua teoria, sobre contribuições da sua teoria. Tá bom? Bom, vamos lá. Teoria de campo e motivação.
dentro da teoria do Corto-Levin. Tá bom? Teoria de campo e motivação. A teoria do campo, ou de campo, é a teoria atribuída, né, e feita, construída pelo Corto-Levin, pensando na psicologia dos grupos, ou na interação dos grupos, ou na interação das pessoas pertencendo a grupos. Ele fundamentou duas suposições para essa teoria do campo. A primeira é que o ser humano comporta-se em resposta à totalidade de fatos coexistentes. Não precisa se preocupar em decorar essas duas suposições, tá? A gente vai entender logo à frente aqui. E a segunda suposição do Levin, nesta teoria do campo, ou de campo, é que os fatos coexistentes resultam num todo denominado campo dinâmico, onde cada um de seus componentes é interdependente. Veja que é uma suposição teórica, mas se você fizer um pequeno esforço aí para lembrar do que nós temos conversado até esse momento, você vai começar a lembrar da força que remete a esse dinamismo, a essa dinâmica dentro de um grupo. E a gente vai começar a lembrar também que esses fatos coexistentes, que o Levin está aqui trazendo como uma suposição teórica, eles vão agir com força ou contribuir, influenciar para a dinâmica desse grupo. E que todos os componentes desse grupo, todas as pessoas, melhor dizendo, né, todas as pessoas desse grupo, elas serão interdependentes, porque os fatos ambientais, mas psíquicos também de cada um, vão existir ali dentro daquele grupo ao mesmo tempo e influenciar todos ao mesmo tempo, causando uma interdependência entre todos. Essa é uma suposição teórica do Corto-Levin, a segunda. A primeira suposição teórica, que talvez possa ser a segunda, enfim, é que as pessoas vão se comportar com respostas à totalidade desses fatos que estão coexistindo ao mesmo tempo. Calma, tá bom? Vai ficar mais claro. Se é que ainda não, já não está, né? Eu acredito que já deva até estar. Ó, o Levin ele vai afirmar que o comportamento das pessoas dentro do grupo, ela não depende exclusivamente do passado nem do futuro, mas esse campo dinâmico, e leiam dinâmico como um campo de força, atua no presente, naquele momento que o indivíduo, que a pessoa está pertencendo àquele grupo. É o espaço de vida que contém a pessoa e o seu ambiente psicológico. Olha, espaço de vida, grupo, pessoas. Que a pessoa começa a fazer parte. E o seu ambiente psicológico, tudo o que está acontecendo dentro desse indivíduo. Aí a gente pode pensar ou lembrar aqui que a pessoa está dentro de um grupo, tem pensamentos, objetivos, motivações, tem perspectivas, expectativas, e tudo isso coexistindo com os fatos do ambiente do próprio grupo. E coexistindo também com os pensamentos, objetivos e expectativas das outras pessoas do grupo. Tudo bem aí, gente? Está fazendo sentido ou está muito obscuro? Ou está dando para ir pensando no funcionamento do grupo a partir da teoria do Levin? Tranquilo, professor.
Legal, obrigado pelo feedback, viu? Eu só mudei a imagem. Dentro da teoria do campo, ou de campo, do Kurt Lewin, a gente tem alguns conceitos que são importantes para nós tentarmos compreender o comportamento das pessoas em grupo. Um deles é a motivação. O Lewin vai buscar a explicação para o comportamento das pessoas em grupo, observando e tentando identificar as características direcionais, né? Para onde essas pessoas estão se dirigindo, para dentro do grupo, para fora do grupo, a partir da motivação que existe para que cada um esteja ali dentro daquele grupo e para que esteja ali sendo envolvido por essas forças, por essa dinâmica do grupo. Essa tensão persistente, que é chamada de motivação na teoria do Lewin, leva a pessoa de alguma forma de comportamento que vai procurar a sua satisfação e o alcance de determinadas necessidades, ou não. Muitas vezes esses objetivos individuais eles não são atendidos dentro do grupo, o que pode causar frustração e uma força direcional no sentido externo, como um movimento centrípeto, né, para fora do grupo. E veja que o Lewin está trazendo esses conceitos teóricos para nós procurarmos entender, ou pelo menos olharmos para um grupo e entendermos qual é a dinâmica daquele grupo. De acordo com os seus estudos, ele também afirma que o diálogo, que as discussões, que os debates dentro de um grupo, entre os integrantes de um grupo, podem facilitar o rompimento de algumas barreiras e a satisfação de necessidades das pessoas que estão ali pertencendo àquele grupo. E aí comece a pensar comigo, gente, por favor, que a gente vai lembrar que grupo possui um objetivo comum. A gente vai falar disso mais à frente, mas talvez a pessoa pertença ou esteja inserida dentro de um grupo, mas tem os seus objetivos individuais, e esses objetivos individuais podem conflitar com os objetivos que são do grupo. Mas algumas necessidades e motivações podem ser supridas e atendidas dentro de um grupo. Lembram que na semana passada, eu acho que foi a Jennifer falou sobre. A Jennifer falou sobre. Acho que foi a mãe, não lembro, uma tia que trocava de igreja, ia para várias igrejas. E eu lembro que a Jennifer, nesse exemplo, nem sei se a Jennifer está aí, mas estou usando o seu exemplo, Jennifer, para a gente lembrar desse. Não está aqui não. Para a gente pensar aqui nessa motivação, nesses objetivos individuais. A Jennifer contava, nesse exemplo que ela compartilhou com a gente, que por um tempo a tia tinha essas necessidades atendidas dentro daquele grupo religioso. Depois de um tempo, quando essas necessidades deixavam de ser atendidas, a força direcional era de saída, uma força centrípeta, né, para fora. E ela buscava um outro grupo religioso para que ela se inserisse, para que ela tivesse essas necessidades satisfeitas. Outro conceito que o Lewin nos apresenta é o espaço vital. E que percebam que a teoria do campo, ou de campo, ela vai nos apresentando esses conceitos que estão relacionados à dinâmica, à força existente dentro de um grupo. Que os fatos, né, estão interconectados, como nós conversamos, que o ambiente
interno de cada integrante do grupo também passa a se conectar com o dos demais, porque coexistem, estão existindo ali ao mesmo tempo entre os integrantes e entre o ambiente do grupo. E isso gera um espaço que o Levin chama de espaço vital, ou campo psicológico de forças que vai englobar essas pessoas que pertencem a esse grupo. Esse espaço, né, é um espaço subjetivo, ele não está falando de um espaço físico, de uma fronteira limitada por uma linha, por uma fita, mas ele está falando de um espaço subjetivo, que não é visto, mas é um espaço que existe, um campo psicológico de forças que vai passar a existir dentro de um grupo. Tudo bem, gente? Até aqui, alguém quer fazer alguma pergunta? Tem algum comentário? Não? Então tá bom. Eu estava aqui preparando essa aula hoje e pensando nessa teoria do Levin, e pensando nesses fatos que coexistem, analisando os grupos que eu mesmo já pertenci e pertenço, pensando nesses fatos coexistentes, levando em consideração o meu ambiente interno, com o ambiente interno, externo, e com o ambiente interno das pessoas que pertenceram e que pertencem ao grupo, aos grupos os quais eu estou. E fiquei pensando aqui, estudando essa teoria do Levin hoje. E aí eu fui almoçar, era 5h30. 5h30 da tarde. E eu continuei pensando, né, nessa teoria do Corto-Levin, continuei pensando nos grupos que eu pertenço. E eu lembrei que eu estou, de certa forma, em grupos que eu pertenci há muitos anos. Quer ver um exemplo? Eu estou num grupo de WhatsApp que é composto pelas pessoas que se formaram comigo no curso de psicologia. Passamos lá 5 anos, formamos esse grupo lá na faculdade, passamos juntos 5 anos, com esses fatos coexistindo do nosso ambiente interno, do ambiente externo, de todos os integrantes da nossa turma. E hoje, alguns anos depois, esse grupo continua existindo de alguma forma. De alguma forma, há um campo psicológico de forças, há um espaço vital, mesmo que a gente esteja falando do ambiente virtual, percebam? Há um espaço subjetivo que tem padrões grupais, que existem regras, normas, e que eu estou lá pertencendo. Não mando uma mensagem lá para o pessoal, mas estou lá. E ainda leio o que eles mandam de vez em quando. E aí eu continuei pensando nesse espaço vital, nessas forças, na motivação. Eu falei, caramba, eu não estou só no grupo da minha turma de faculdade. Eu também estou no grupo de uma turma de pós-graduação que eu fiz há alguns anos, e esse grupo ainda existe. As pessoas interagem muito raramente, mas o grupo de WhatsApp está lá. E hoje eu precisei fazer contato com uma outra pessoa, né? Uma colega que fez essa pós-graduação comigo. E rapidamente eles me responderam.
E eu continuei pensando nessa questão do espaço vital das forças, desses fatos coexistentes. Eu lembrei também que eu estou num grupo que tem mensagem todos os dias. Eu nunca mando mensagem, mas tem mensagens todos os dias de um trabalho que eu saí há alguns anos, sei lá, uns 6 anos. E eu estou pertencendo a esse grupo ainda. Eu falei, caramba, né? Como que esses espaços vitais, esses campos, eles continuam exercendo uma dinâmica, uma força sobre a nossa vida, né? Sobre as nossas escolhas, inclusive. E aí eu fui pensar aqui na motivação do Kurt Lewin e comecei a discutir comigo mesmo sobre as motivações, sobre as necessidades que estavam me mantendo nesses grupos. E comecei a me questionar, falei, por que eu não saio? Se tem grupos aí que eu nem mando mensagem. E eu estou compartilhando isso para que você pense comigo, né, no espaço vital, nesse campo psicológico de forças que, uma vez formado esse grupo, se estabelece. Desses fatos coexistentes, e quando a gente fala fato, vamos lembrar do ambiente interno de cada integrante e do ambiente externo, né, do próprio ambiente do grupo acontecendo, que é um espaço subjetivo, com normas, com regras, mas que existe, que está ali compartilhando experiências, expectativas, enfim. Aqui eu tenho um exemplo da Bock, que é daquele livro Psicologias, que é a referência do nosso encontro hoje, que é um livro muito bom, e ela tem um exemplo que eu trouxe, porque eu achei muito bacana e muito interessante para nós. Para exemplificar, né? O campo psicológico, o espaço vital, que ela mesma que fez esse exemplo. Olha só. Eu vou pedir para alguém ler. Ô, Aleph, tá por aí, nego? Não. O Aleph não tá. Nani, Oi, Tô sim, Pro, boa professor. noite. tudo bem, Nani? Tudo bem? Eu atravessei o Aleph aí sem querer. Boa noite, pessoal. Boa noite, Pro. Ô, Nani, o Aleph respondeu, mas acho que ele devia estar ocupado com algum problema lá. Você pode ler esse exemplo para nós, por favor? Posso sim. Eu tô aqui no celular, mas eu vou tentar enxergar aqui. Vê, se você não conseguir, a gente pede para alguém. Tá, é que eu sou cega de um olho. Eu enxergo só com o olho. Pera aí um pouquinho. Vamos lá. Um rapaz, ao chegar à sua casa, surpreende os pais no final de conversa e escuta o seguinte: ele chegou. É melhor não falarmos disso agora. Ele entende que os pais. Nossa, Pro, agora minha vista começou a turvar. Não tem Desculpa. problema. Vamos pedir ajuda para alguém aqui. É porque, como eu tô no celular e eu enxergo só com o olho direito, Fica pequeno, né? aí fica pequeno e aí uma hora ele começa a turvar e aí eu não consigo mais enxergar, perdão. Esquenta a cabeça, não. Eu leio, professor. Quem falou? Ô, Aleph. Eu, Aleph. Ô, Aleph, por Eu favor, cara. tava escutando distante. Aí eu cheguei aqui e Imagina. a Nani começou a falar. Não esquenta a cabeça, não. Lê esse exemplo para nós, fazendo um favor. Tá bom, vamos lá. Sobre o campo psicológico, espaço vital. Um rapaz, ao chegar à sua casa, surpreende os pais no final de conversa e escuta o seguinte: ele chegou. É melhor não falarmos disso agora. Ele entende que os pais conversavam sobre um problema muito sério e que ele não devia tomar conhecimento. Resolve não fazer nenhum comentário sobre o assunto. Dias depois, chegando novamente em casa, encontra seus pais na sala com 2 homens em ternos escuros. Imediatamente associa esses homens ao final da conversa escutada e entende que eles, de alguma forma, estariam relacionados às preocupações dos pais. Obrigado, Aleph. Valeu. Obrigada, Aleph, pela ajuda. Obrigado, Nani, também, né? Obrigada, Pro. Esse é um exemplo da Ana.
da Ana Bock, que é autora desse livro Psicologias, para nos mostrar aí, ilustrar um pouco desse campo psicológico e espaço vital. Vocês lembram que eu falei que o Kurt Lewin, ele andou um bom tempo mesmo, né? Estudou com a galera lá da psicologia da Gestalt. E a psicologia da Gestalt, ela traz esse processo psicológico que é a percepção das pessoas, né, dos indivíduos, diante dos estímulos que o ambiente apresenta. E quando a Bock traz esse exemplo do campo psicológico espaço vital, percebam algo muito interessante. Esse rapaz, ele pertence a essa família, não pertence a esse grupo, pai e mãe. Existem forças e fatos que coexistem dentro desse grupo familiar, dentro desse sistema familiar, que é o rapaz e a mãe e o pai dele. Existem fatos que coexistem, que dizem respeito ao ambiente interno desse rapaz, ao ambiente interno, e quando eu falo ambiente interno, lembrem de pensamentos, objetivos, expectativas, perspectivas, enfim, emoções, do pai e da mãe também desse rapaz. E um dia esse rapaz não está em casa, e quando ele chega, exatamente no momento em que ele chega, ele se depara e ele escuta os pais dizendo o seguinte: ele chegou, é melhor nem falarmos mais sobre isso, ou é melhor não falarmos mais disso agora. Vocês percebem que de alguma forma o ambiente interno desse rapaz foi influenciado por esse campo psicológico, por esse espaço vital, por essa dinâmica desse grupo familiar? 2 dias depois, né, ele chega em casa e vê os pais conversando com 2 homens de ternos escuros. E imediatamente ele associa esses homens ao final da conversa escutada. E aqui eu poderia perguntar para vocês, e talvez a gente teria aqui um monte de resposta para o que talvez esses pais estavam conversando. Mas olha só, a conversa entre os pais se referia a uma surpresa que eles estavam preparando para o aniversário do rapaz. E aqueles 2 homens que foram encontrados conversando com os pais dias depois, eram antigos colegas da faculdade do pai, que estavam passando ali pela cidade e que foram fazer uma visita. Ou seja, aqueles 2 homens não tinham nada a ver com a conversa dias antes sobre o rapaz. O que a Bock nos mostra nesse exemplo? Essa força que está atuando dentro desse grupo familiar. E a percepção desse rapaz, mas também a percepção da mãe, também a percepção do pai, a percepção de todos os integrantes de um grupo, em um grupo, e essas forças, essa dinâmica acontecendo e se transformando e mudando todo o tempo, todos os dias. E aqui a gente poderia continuar conversando sobre esse exemplo e fazendo algumas inferências, né? Pense no comportamento desse rapaz entre os dias que ele ouviu isso do pai lá, vamos parar de conversar porque ele chegou, até o dia que ele encontrou esses homens lá na casa dele, e depois até que ele ficasse sabendo que a conversa se tratava de uma surpresa que os pais estavam preparando. Nessa história, o campo psicológico é representado pelas linhas de força. É como é um termo, né, emprestado aí da eletromagnética, que atraem a percepção e dão significado.
conversa dos pais, vejam, um fato que estava coexistindo, existindo ao mesmo tempo com o ambiente interno daquele rapaz, que a conversa daqueles pais, com aquelas palavras atraíram, houve uma força de atração da percepção daquele rapaz e fez com que ele desse um significado para aquela conversa. Ele interpretou aquele aspecto, aquela conversa, ele deu um significado que, como eu disse, a gente poderia ficar aqui conversando por muito tempo sobre os possíveis significados que ele deu. O espaço vital esteve representado pela situação mais imediata que determinou o comportamento. Foi o caso do rapaz quando surpreendeu os pais conversando. E o que ele fez? Ele não falou nada, ele procurou fingir que nada havia escutado. E quando ele encontrou os homens também, ele não mostrou, né, que estava surpreso por aqueles homens estarem lá. Faz sentido, gente, para vocês? Alguém quer falar, perguntar alguma coisa? Eu acho um ótimo exercício, né, como eu estava compartilhando com vocês hoje, você pensar, né, começar a analisar os grupos que você pertenceu, que você pertence, começar a pensar nesse campo psicológico, nesse espaço vital, nessas forças que estão atuando sobre o grupo no qual você está inserida. A partir de uma análise como essa, eu acredito que a teoria do Kurt-Lewin fique mais clara para nós. Acho que até para reforçar a nossa percepção também, né? Também, veja, e aqui a gente poderia, né, Aleph, ter explicações para a percepção, ou para uma percepção deturpada, em várias teorias da psicologia, né? Mas o Kurt-Lewin, ele traz esses conceitos para explicar comportamentos dentro de um grupo. E isso é fantástico, cara. Veja que alguma coisa acontece dentro de um grupo e a percepção dos integrantes do grupo, ela é atraída. Veja que motivações, expectativas de cada integrante do grupo estão ali em jogo o tempo todo. Bom, um outro termo que o Kurt-Lewin nos traz é a valência. E esse termo valência, ele também diz respeito às forças psicológicas que estão atuando nesse ambiente, nesse campo dinâmico do grupo. As pessoas, elas adquirem ali uma força positiva quando as suas motivações, quando as suas necessidades são atendidas, ou uma valência negativa quando elas se sentem ameaçadas, não atendidas, o que causa frustração. O Lewin, ele vai nos afirmar e vai nos mostrar que as pessoas, que o ser humano, ele vai agir nesse mundo de forças com cargas positivas e negativas, e a primeira vai atrair, a segunda vai causar repulsa, que é aquele vetor direcional que eu mencionei para vocês. Eu usei o termo centrípeto, e não é do Lewin esse termo, é da física, mas só para nós pensarmos nesse movimento que sai, né? Que sai de repulsa, pois a valência é negativa, a força é negativa. Conversamos em aulas anteriores aí de grupos, né, que nós acabamos pertencendo ou entrando de alguma forma, e que acho que alguém também trouxe esse exemplo falando de grupos que nos fazem mal, né? E muitas vezes nós estamos ali pertencendo a esse grupo
E claro que a gente vai lembrar de grupos que nós pertencemos, porque nós escolhemos pertencer. Mas nós vamos também entrar em grupos que nós não escolhemos pertencer, né? Por exemplo, a turma da faculdade, nós não escolhemos esse grupo para pertencer, né? Quando a gente pensa nos integrantes. Nós escolhemos que faríamos psicologia, mas não sabíamos quem entraria naquele mesmo ano para fazer parte desse grupo nosso, né? Mas um grupo de amigos, por exemplo, nós escolhemos. Alguns teóricos vão falar de grupo primário, que são esses que nós escolhemos, e grupos secundários, que são aqueles que nós não escolhemos, mas acabamos pertencendo a eles porque alguma instituição escolheu. Mas seja num grupo primário ou num grupo secundário, quando as coisas não estão muito boas, né? Quando alguém trouxe esse exemplo de grupos que fazem mal para nós, muitas vezes nós acabamos continuando nele, mesmo que o vetor seja de repulsa, a direção seja para fora. Existem forças que acabam nos mantendo ali. E forças que acabam nos mantendo ali, não como no sentido de que o indivíduo é impotente, tá bom? Mas no sentido de que essas forças são fatos que coexistem e que estão ali entre os ambientes internos de cada integrante, o ambiente do grupo e o ambiente interno desse indivíduo que talvez saiba ou que esteja frustrado por estar ali, mas permanece ali. Variáveis. Aqui é um outro conceito também, dando sequência aí na teoria de campo, hein? Ou na teoria do campo. Do Levin, que ele vai continuar mencionando, ele vai continuar falando desse campo de forças, em que todas as partes se afetam entre si. Todas as partes se afetam entre si. Sabe o que a palavra afeta? Vem de afetos, né? Afetos. E quando que uma pessoa afeta a outra? Quando há afetos entre elas. Se não haver afeto entre as pessoas, uma não afeta a outra. Percebe? Pessoas que você não tem um vínculo, pessoas que você não tem uma relação, independente do que a pessoa faça, isso não vai te afetar em nada. A não ser que seja algo físico, né? Uma agressão. Não nesse sentido eu estou dizendo. Eu estou falando de um aspecto de afetividade, de emoção. Se você não tem um vínculo com a pessoa, se você não tem uma relação mais próxima, se a pessoa está bem, está de mau humor, está alegre, isso não te afeta em nada. Agora, quando você tem afetos, quando você tem um vínculo, quando você tem uma relação, e aqui vamos lembrar de novo aqui, voltar para a teoria do Levin, quando você pertence a um grupo com essa pessoa, os afetos dessa pessoa, se ela está alegre, vai afetar você. Se ela está triste, vai afetar você. E a compreensão do comportamento das pessoas, dos indivíduos dentro desse grupo, nós precisamos levar em consideração todas essas variáveis, tanto do lado do indivíduo como do grupo ao qual ele pertence. Não é possível analisar as partes, lembrando lá no nosso começo da nossa conversa, as partes sem considerar o todo.
o estudo dessas interações precisam ser ou ter uma visão holística, integral do que está acontecendo. Oi, Nani, você está com a mãozinha levantada? Oi, Pro, tô sim. Eu tava pensando, viajei aqui também desde a hora que você começou a falar sobre os grupos de WhatsApp, né? E aí, assim, como eu sou muito viciada em séries, em filmes, uma prima minha me incluiu num grupo do The Big Bang A Teoria, sabe a série? Uhum. Então, e aí tinham várias pessoas de vários locais. E assim, a gente trocava muitas informações sobre série, não só sobre essa. Só que tinham pessoas lá que elas me irritavam pelos assuntos, pelos conteúdos que elas colocavam. E aí eu fui, falei para minha prima, ó, não gostei e saí. Só que tem um outro grupo que eu participo, que é assim, que eu pratico atividade física, né, eu danço, e aí eu participava de um grupo, um pessoal que fazia polidense comigo. E eu acabei tendo que sair dessa escola. Isso já faz mais de um ano e pouco, eu saí dessa escola e eu continuo no grupo. Eu acho que não faz nem um ano e pouco, faz 2 anos já. Eu continuei no grupo com essas pessoas. Só que assim, eles são pessoas que eu tenho afeto por eles, gosto muito, só que eles postam conteúdos impróprios, coisas que eu não gosto, entendeu? Uhum. Então, assim, o que eu fiz? Eu fui, coloquei o celular para não baixar as imagens, quando eles mandam, eu já vou e já deleto. Aí tem essa questão de não sair do grupo porque você não quer magoar as pessoas, porque também eu não tenho mais o contato físico, né, com elas, até porque eu não frequento mais aquela escola, eu frequento outra. E aí você fica assim, né, tipo, elas me afetam, eu tenho um afeto por elas, tenho toda aquela questão de apego, de pertencimento também, porque é um grupo que eu gostei de pertencer, e eu Uhum. sei que se eu sair daquele grupo, eu vou perder o contato com eles, por mais que os conteúdos que eles postam não me agrade. Então, aquele anterior que você falou da valência, né? É valência? Valência da força, É. positivo ou negativo. Positivo ou negativo. Então, assim, ao mesmo tempo que eles transportam em mim uma força positiva, porque são pessoas que eu gosto, não é um grupo que me faz bem, porque o conteúdo não tem a ver com a nossa atividade, com as coisas que a gente fazia antes, né? Mas, ao mesmo tempo, eu pertenço ao grupo por essa questão de não querer sair, não querer magoar, não querer, sabe, mas por que você vai sair? Então, eu acho que é mais Uhum. isso. Interessante, não é, ô Nani? É louco o negócio, né? É, bem louco, né? Louco, louco, cara. A gente fica assim, assim, tudo bem, é negativo o que eles colocam, não são coisas que eu gosto, não são coisas que eu faço, mas ao mesmo tempo você pertence àquele grupo, você já fazia parte antes, então você fica assim com receio de sair, de magoar, não sei. De perder o contato, de se distanciar, né? Distanciar, é exatamente essa palavra que eu queria usar, distanciar. Há uma força, né? De atração, há uma força que nos mantém. Interessante que essa teoria do Levin nos ajuda a compreender os comportamentos, né? Das pessoas dentro de um grupo. E é interessante nós observarmos como que essas partes elas se afetam porque possuem ou um vínculo está estabelecido. Há uma relação estabelecida grupal, que o nível individual vai ser influenciado por esse nível grupal, e se faz necessário uma visão integral de todas essas variáveis para que a gente tenha ou busque explicações para o comportamento do indivíduo dentro desse grupo. Eu viajei hoje, Nani. Eu fiquei aqui estudando o Kurt Lewin e comecei a viajar nesses grupos, cara. Falei, nossa, meu, que Na hora que coisa de você começou a louco. falar, eu comecei a pensar também, porque assim, quando eu fiz a pós em psicologia organizacional, eu tive, né, Kurt Lewin. Então, assim, você fala, só que era em outra realidade, nem tinha WhatsApp.
Não vou falar pra Uhum. gente não ficar contando quantos anos eu tenho, né? Mas, assim, quando eu terminei a pós foi em 2011. Não tinha ainda esse negócio de WhatsApp. Não tinha todas essas coisas. Então, os grupos eram também diferentes. Então, Uhum. você falando agora, eu tô retomando e me enquadrando agora na nova realidade, né? Porque, igual, o que eu falei do primeiro grupo, da série The Big Bang Teoria, foi muito fácil para eu sair, porque eu não conheço as pessoas pessoalmente. Então, eu não tinha vínculo, não tenho afeto, então eu saí bonito, nem, nem olhei para Tranquilo, trás, né? Agora, com esse outro grupo, como eu tive contato, afeto com as pessoas, aí já fica mais complicado. Interessante, né? É igual meu grupo da turma da faculdade. Eu não mando uma mensagem lá. Nem leio, vejo lá o que o pessoal posta, mas tô lá. Tô lá. Você vê que coisa, né? Sim. Bom, Levin traz algumas variáveis aqui para a gente compreender aí um pouco e buscar entendimento desses comportamentos das pessoas dentro dos seus grupos, né? O primeiro é a força, e a gente tem falado de força, acho que você percebeu desde o começo aqui da nossa conversa, da teoria do Courte-Levin. Primeira variável que precisa ser levada em consideração é a força, porque ela é a causa das ações, ela está relacionada à motivação. Essa força ela está relacionada àquele campo psicológico, aquele espaço vital, aqueles fatores que dão direção, que são os vetores, né? E a valência das atividades, lembrando dessa força positiva ou dessa força negativa, quando a força é positiva, quando as necessidades, as motivações são comuns e são atendidas, as valências, né, são negativas quando pertencer àquele grupo causa frustração por algum motivo e as necessidades não são atendidas, as motivações não são atendidas, e os vetores são de repulsa, o direcionamento é de repulsa, também é uma força, mas é de repulsa. Uma valência positiva, uma força positiva, ela proporcionaria um vetor para a direção do grupo, para o centro do grupo, que também é uma força, seja para fora ou para dentro, nós estamos falando de uma força. E veja que o negócio é muito louco, né? Quando a gente começa a olhar aqui o Levin, porque a gente vai estar falando de vários integrantes, de grupos pequenos, grupos médios, grupos gigantescos, e de forças que estão coexistindo para fora, para dentro, entre os integrantes. E quando a gente fala de dinâmica de grupo ou dinâmica do grupo, nós estamos falando dessas forças, desses conceitos que o Levin vai estar apresentando para a gente hoje, viu? A gente fala de dinâmica do grupo, ou dinâmica de grupo, o Levin está falando dessas forças, de tudo isso que está acontecendo e que acontece dentro de um grupo. Outra variável que ele vai falar é da tensão, e veja que tensão também é muito parecido, né? Um conceito que ele traz como uma variável diferente, porque é diferente na teoria de Levin, mas também está muito parecido, ou a gente pode fazer algum tipo de analogia com a variável força, entre as metas propostas e o estado atual da pessoa. Percebe? Se as metas para aquele grupo correspondem com o estado atual da pessoa, há uma tensão menor ou maior, e uma tensão interna também desse indivíduo, que vai ser empurrado para finalizar a sua intenção ou não, de acordo com as intenções do próprio grupo, dos objetivos do próprio grupo. Se os objetivos do próprio grupo são comuns ou coincidem com os objetivos do indivíduo. E a outra variável que está ligada, né, à força, à tensão, a todo esse campo psicológico é a necessidade, que vai fazer iniciar essas tensões que são motivadoras ou que vão estar relacionadas às forças positivas ou às forças negativas.
Tudo bem, povo, até aqui? Alguém quer fazer algum comentário? Tem alguma pergunta? Estou achando a galera um pouco quietinha hoje. Não sei o que aconteceu. Será? Bom, Tudo bem, Pro. tá tudo bem aí, né? Deixa eu ver aqui, que se o povo tá aqui. O povo que fala um pouquinho mais não tá falando, não. O Kurt Lewin de novo. E ele aqui, né, tá frisando mais uma vez para nós que, de acordo com a teoria do campo, de acordo com a sua teoria, é possível determinar e explicar comportamentos possíveis, os comportamentos impossíveis de cada sujeito, de cada pessoa dentro de um grupo. Ou a gente tem condições de começar a olhar para o funcionamento de um grupo, para a dinâmica de um grupo, e começar a fazer algumas inferências sobre os possíveis comportamentos de seus integrantes. E aí a gente tem condições de fazer previsões, identificar comportamentos, identificar se são forças de repulsa, ou se são forças internas, identificar as necessidades e as motivações de cada integrante e do próprio grupo. E percebam que muitas vezes o grupo, e aí eu vou usar uma palavra que é minha, não é do Lewin, pode estar um pouco bagunçado e essas forças estão uma bagunça danada, isso também é dinâmica de grupo, mas eu estou tendo muito mais forças e valências negativas que estão gerando vetores de repulsa e grupos que podem não se sustentar por muito tempo, porque as forças, na sua grande maioria, são de repulsa, os vetores estão na direção externa do grupo. Não sei se você já participou ou não, mas grupos que se iniciam e muito rapidamente se dissolvem, que não perduram, não vão para frente. Enquanto alguns, né, como a Nani estava mencionando, que eu mencionei, mesmo com algumas valências negativas, permanecem, porque existe vínculo, existe afeto, alguns se formam e mesmo com os vínculos, com os afetos, eles não se sustentam porque esses vínculos, esses afetos não se aprofundam tanto e as valências são tão negativas que a repulsa é muito maior do que a força interna. Todo comportamento, ou pelo menos todo comportamento intencional é motivado. Tensões o impulsionam, forças o movem, valências o dirigem e apresenta metas. Todo comportamento. E aí vamos pensar do comportamento da pessoa dentro de um grupo, tá bom? Todo comportamento intencional, não os inconscientes, né? Todo comportamento intencional, ele é motivado porque tensões o impulsionam, forças o movem, valências o dirigem e apresenta metas dentro daquele grupo. Kurt Lewin é top, né? O cara faleceu com 56 anos. Pensa num cara zica. Bom, dinâmica de grupo. Eu disse para vocês no início que fiz uma breve introdução aqui falando sobre dinâmica de grupo e eu pedi para que você, quando ouvir esse termo, lembre-se que Kurt Lewin foi quem cunhou esse termo, foi quem utilizou, foi quem começou a propor a teoria do campo, quem começou a apresentar esses conceitos que ele entendeu como sendo a dinâmica do grupo, dos grupos, e que com o passar do tempo foi aí sendo utilizada por muitos outros profissionais em muitos outros campos
da área de conhecimento, muitas vezes de forma deturpada, outras de forma puramente recreativa, sem nenhum tipo de perspectiva teórica. Fato é que você e eu podemos aqui agora lembrar de Kurt Lewin, de todos esses conceitos e buscar a compreensão dos comportamentos e como eles são motivados dentro de um grupo. E começar a perceber que quando a gente fala de dinâmica de grupo, nós estamos falando dessas forças que estão acontecendo dentro de um grupo. Um grupo, ele é um todo considerando todas as pessoas que fazem parte desse grupo. E dinâmico no sentido de que existem forças atuando o tempo todo no sentido de impulsionar essas pessoas para o centro, para a parte interna ou para fora desse grupo. E quando nós entendemos um grupo como um todo e não como partes, e quando nós não o fragmentamos, ou quando nós não tentamos entender o comportamento fragmentado de uma pessoa sem considerar o grupo para o qual ela pertence, nós podemos começar a entender, a partir das contribuições do Kurt Lewin, que qualquer mudança em um dos participantes, o estado do grupo como um todo receberá interferência. Isso é o mesmo que dizer que se eu retirar alguém de um grupo, tirei um integrante de um grupo e coloquei uma outra pessoa naquele grupo, houve uma mudança na dinâmica, uma interferência nas forças daquele grupo. Quando falamos que um grupo é um todo dinâmico, é o mesmo que nós dizermos que é um sistema de forças que estão acontecendo, atuando a todo momento, o tempo todo, mesmo que as pessoas não se deem conta disso. Quando um grupo se estabelece, seja lá como for, uma série de fenômenos, esses que nós conversamos, eles começam a atuar sobre as pessoas e sobre aquele grupo. E isso é o que nós temos conversado desde o nosso primeiro encontro, que são os processos grupais. Que eu falo e convido você para ler essa teoria com muito cuidado, para se aprofundar um pouco mais, porque nós estamos estudando psicologia. Nós vimos o quanto é importante nós, psicólogos, estudarmos o funcionamento de grupos, estudarmos o grupo, levando em consideração que nós, seres humanos, somos seres sociáveis e que vivemos, nascemos, vivemos e morremos em grupo. Estamos nos relacionando o tempo todo em grupo e vamos continuar pertencendo a grupos e vamos estabelecer mais outros grupos e novos grupos e deixaremos de pertencer a outros e nunca talvez deixaremos de pertencer a alguns. E que esses fenômenos e essas forças, esse todo dinâmico, ele vai continuar fazendo parte da nossa vida e influenciando e motivando e impulsionando os nossos comportamentos. O primeiro fenômeno que vai estar lá acontecendo, e é importante nós verificarmos aqui na dinâmica de grupo, é a coesão. E a coesão está relacionada à aderência do indivíduo ao grupo.
o quanto essa pessoa ela é fiel aos objetivos daquele grupo, o quanto aquele grupo é unido, o quanto aquele grupo tem unidade, o quão forte é a atração entre os membros daquele grupo, o quanto existe de pressão entre os membros para que eles permaneçam, e essa pressão, eu não estou falando daquela pressão no sentido pejorativo ou negativo, tá bom? Estou falando de pressão enquanto força entre esses membros para que eles permaneçam. E são fenômenos que são naturais de uma relação em grupo, de um processo grupal. Mas se você for atuar com psicologia social, com psicologia organizacional, com terapia familiar, com terapia de grupo, com grupos operativos, com grupos abertos, com grupos fechados, é importante que você lembre-se desses fenômenos e desses conceitos que o Levin nos apresenta. Pois um grupo que não possui unidade, que não possui coesão, é um grupo que pode não se sustentar, ou é um grupo que pode causar muitos prejuízos psíquicos aos seus integrantes. É um grupo que pode não alcançar os resultados ou os objetivos para o qual se propôs. De acordo com as características de um grupo, ele pode ter maior ou menor coesão, e aqui eu vou lembrar novamente da mãe da Jennifer, se ela me permite, deixa eu ver se ela já chegou aqui. Não, ainda não. Que buscava em vários grupos o alcance de suas necessidades, e é claro, senhoras psicólogas e senhores psicólogos, que a gente não está desconsiderando os aspectos individuais de cada pessoa. Mas nós estamos tentando explicar e entender o comportamento individual desse indivíduo quanto pertencente a um grupo. E alguns grupos vão ter maior coesão, outros menor coesão. Não sei se você já teve essa experiência, mas quando você começou a fazer parte de um determinado grupo, a pressão entre os membros, vão falar sobre grupo fechado, né? Mas a pressão entre aqueles membros para que eles permaneçam, às vezes é tão forte que uma pessoa, um recém-integrante, talvez ele se sinta desconfortável para começar a pertencer àquele grupo, e isso leve um pouquinho de tempo. Quanto maior a coesão, maior a satisfação dos membros e maior a produtividade. Um exemplo aqui, né, é o time de futebol. Um time de futebol, quando possui unidade, quando possui coesão, quando existe uma pressão para que esses membros permaneçam dentro daquele grupo, dentro daquela equipe, maior é a sua produtividade, maior é a sua harmonia, maior é o seu nível de produção, de relacionamento. É o que alguns vão chamar de sentimento de equipe, né? Hoje nós vemos aí no ambiente organizacional o pessoal trocando equipe por time. Não gosto muito desse termo, viu, Nani? O pessoal agora deu para chamar equipe de time, tudo bem, né? Não está errado também. Eu prefiro equipe. Eu também prefiro equipe. Equipe é equipe, né? Talvez você chamar de grupo ou equipe tem diferenças, como a gente tem visto. Agora, time para equipe, time é uma equipe, né? E tem times que não são equipe, tem times que são grupos, né? Verdade, pronto. Um time, a ideia de um time é tornar-se uma equipe, né? Coesa, unida, que produz, enfim. Mas o pessoal, né, é comum também, né, no meio organizacional, corporativo, o pessoal mudar alguns termos assim. Bom, padrões grupais. Outro fenômeno que vai estar acontecendo dentro de qualquer grupo ao qual nós entrarmos e pertencermos, ou qualquer grupo que nós estivermos estudando ou trabalhando com ele.
Os padrões grupais dizem respeito às expectativas que são compartilhadas por parte dos membros do grupo. Ele está relacionado às normas, às regras, as atitudes que são permitidas, as que não são permitidas, as que são desejáveis, as que não são desejáveis. E como exemplo que a Nani disse, como eu falei também do meu próprio exemplo, eu tenho um grupo que eu pertenço de uma ex-profissão minha, que a galera tá lá, é um grupo formado só por bombeiros e policiais, e eu pertenço a esse grupo, não compartilho uma mensagem sequer, o pessoal compartilha um monte de besteira, que eu também fiz a mesma coisa com o meu celular, o Nani, e não permito que seja feito download para depois eu apagar, mas existe um afeto, um vínculo, e as normas dentro daquele grupo é que isso é aceitável, que isso é permitido. Em contrapartida, lá no grupo dos meus colegas de turma de psicologia, esse tipo de comportamento talvez não é, talvez não, né? Com certeza, porque eu estou lá e eu posso afirmar isso. Ele não é permitido. Ele não é desejável. Mesmo que nunca ninguém tenha dito isso, isso está fora da norma, está fora da regra daquele grupo de turma de psicologia. E a partir desses padrões, dessas normas, há uma fiscalização por parte do grupo. Uma fiscalização que não é explícita, né? Não há alguém, salvo alguém que já esteja desenvolvendo aquele papel, né? De observar se as normas estão sendo cumpridas, como sendo o superego ali do grupo, sabe? Mas o grupo todo ele passa a fiscalizar se as normas estão sendo cumpridas. É como se alguém postasse algo que não fosse permitido, já se esperasse uma resposta, né? Ou de reprovação, ou de advertência, ou muitas vezes até de exclusão, que são as sanções que se espera quando essas normas não são obedecidas. Quando passamos a ingressar, quando ingressamos em um determinado grupo, quando passamos a fazer parte de um determinado grupo, alguns padrões já são esperados, já são claros, já são óbvios, apesar de nunca terem sido ditos. O exemplo que nós trouxemos aqui é um membro de um grupo de jovens católicos. É implícito, é esperado que esse jovem ele vá à missa. Ele pertence a um grupo católico, de jovens católicos, né? Então, isso é uma norma, é um padrão grupal que é implícito, que não é dito, que não é mencionado, mas que é esperado, né? Um outro fenômeno que precisamos considerar são as motivações individuais e os objetivos do grupo. Lembra que falamos sobre isso aqui hoje já? As motivações individuais e os objetivos do grupo. Deixa eu ver se tem alguém aqui tentando entrar. Não. Acho que não. Esse fenômeno diz respeito aos elementos que estão associados às expectativas de cada pessoa. Quando essa pessoa é motivada a participar ou não de um determinado grupo. E essas motivações individuais e os objetivos do grupo estão diretamente relacionados à coesão desse grupo e aos vetores direcionais internos desse grupo, ou, se não estiver equilibrado as motivações individuais e os objetivos do grupo,
dirão muito mais respeito aos vetores direcionais externos, de repulsa. Quando uma pessoa escolhe participar de um grupo, ela tem motivações pessoais. E essas motivações pessoais podem estar ou serem comuns aos objetivos do grupo, ou o pertencimento àquele grupo atender às motivações individuais desse indivíduo, dessa pessoa. Quando isso é muito incongruente, quando isso é muito discrepante, as motivações individuais e os objetivos do grupo, essa adesão não acontece, não há coesão e muito provavelmente essa pessoa não se mantenha dentro daquele grupo. O grupo, numa força, numa pressão para manter as pessoas, os seus integrantes ali unidos, essa pressão para se manter as pessoas unidas vai fazer com que essa pessoa, que as suas motivações individuais são diferentes dos objetivos do grupo, ela seja excluída, ou por escolha do grupo, ou não de forma manifesta pelo grupo, mas de uma forma que essa própria força, que esse vetor, que essa valência negativa vai excluir essa pessoa desse grupo. E um outro fenômeno que a gente conversou um pouco mais na semana passada, que é a liderança. O líder é um papel desenvolvido, é o 8º papel desenvolvido dentro de um grupo, que nós vimos na semana passada, e ele tem uma importância muito grande dentro desse grupo, dentro dos fenômenos que estão acontecendo dentro dos fenômenos que estão acontecendo neste grupo, no que diz respeito à motivação e à influência sobre esse grupo e sobre os efeitos na atmosfera deste grupo. E aqui, senhoras psicólogas e senhores psicólogos, eu vou repetir o que eu disse há pouco, se você for trabalhar com psicologia social, com psicologia organizacional, com psicologia clínica no atendimento de grupos, com grupos operativos, com grupos abertos. Se você for para o terceiro setor, trabalhar em ONGs, se você for para a psicologia comunitária, observe como esse papel de liderança, esse papel do líder é importante nesses fenômenos que nós estamos conversando aqui hoje dentro do grupo, que estão acontecendo dentro do grupo. A coesão, ela vai passar pelas mãos do líder. Veja que é um fenômeno natural do grupo. Mas quem desenvolve esse papel de liderança, ele tem uma responsabilidade grande para atuar ou para proporcionar uma atmosfera dentro desse grupo para que esses processos grupais aconteçam e esse grupo seja coeso, para que esse grupo tenha equilíbrio entre os objetivos individuais e os objetivos do grupo, para que esse grupo seja produtivo, para que esse grupo seja saudável, para que esse grupo atenda às necessidades das pessoas que pertencem a ele. E eu mencionei a psicologia social, mencionei a psicologia organizacional, a psicologia comunitária, a psicologia clínica, a psicologia no terceiro setor, mas eu preciso mencionar também a psicologia da educação. Se você for atuar com psicologia da educação ou com psicologia escolar, que são diferentes, né? Você vai olhar para uma sala de aula e lembrar que ali é um grupo, aqueles alunos. E quando o professor está ali com aquele grupo, ele desempenha muitas vezes, não sempre, mas normalmente, até por conta de um poder de referência, ele desempenha o papel de líder daquele grupo.
E eu chamo sua atenção para perceber como a atmosfera que ele promove dentro desse ambiente vai estar relacionada à coesão, vai estar relacionada aos objetivos individuais, ao atendimento de necessidades, ao sentimento de pertencimento, ao desenvolvimento de uma equipe e não de um agrupamento sem alcance de objetivos. E a gente falou na semana passada sobre perfis de liderança. O grupo ele pode desenvolver-se, né, num clima democrático, autoritário ou relaxado. Isso vai depender da força, da dinâmica do grupo e das lideranças que vão viabilizar essa natureza desse grupo, essa vocação desse grupo. Às vezes, um grupo ele pode ser composto por membros que acreditam que a melhor forma de organização é pautada em relações autoritárias. Então, é muito provável que o líder eleito ou escolhido, ou quem assuma o papel de liderança, seja autoritário, que vai contribuir para que esse grupo alcance coesão, pois esse grupo tem esse perfil, tem essa característica, tem essa vocação. E como isso é importante nós lembrarmos desses conceitos, dessa dinâmica de grupo, para a gente atuar com psicologia em todos esses campos que eu mencionei. Kurt Lewin ele vai também falar sobre isso, porque sobre liderança ele escreveu muito. E ele vai falar que os grupos democráticos eles têm mais eficiência a longo prazo, enquanto os autoritários eles são mais eficientes a curto prazo, têm uma eficiência imediata. O Lewin também vai nos lembrar e vai nos ensinar que os grupos democráticos eles exigem maior participação dos seus membros. Divide-se a responsabilidade com a liderança. E mesmo que os resultados, que a eficiência venha a longo prazo, os grupos democráticos são muito mais duradouros. São muito mais eficazes, muitas vezes, mesmo sendo a longo prazo. No grupo autoritário, que vai escolher e vai nomear um líder autoritário, as pessoas passam a ser cumpridores de tarefas. E cumpridores de tarefas acabam por não se manter ou acabam por não manter os seus vínculos com o grupo ao qual pertencem. E cumpridores de tarefa, gente, são pessoas que cansam. São pessoas que chega uma hora que elas não aguentam mais. São pessoas que trabalham somente cumprindo as suas atividades. Eu estava ouvindo uma exposição essa semana sobre isso, e a pessoa dizia que alguém que trabalha no caixa de um supermercado passa o dia todo passando mercadoria e fazendo as cobranças, não olha nos olhos das pessoas, não fala bom dia, não fala do boa tarde, simplesmente passa a mercadoria e faz a cobrança, e passa o cartão, ou pega o dinheiro. São cumpridores de tarefa. Ao final do dia, estão esgotadas, cansadas, porque não há relacionamento, porque não há relação com pessoas, porque os seus objetivos ali, o seu objetivo ali é simplesmente cumprir a tarefa, e isso cansa muito. Agora, quando além de cumprir a tarefa, ela está cumprindo uma tarefa para pessoas, há um relacionamento acontecendo, e ela também vai chegar no final do dia cansada.
mas a humanidade envolvida naquela atividade vai fazer com que ela encontre sentido, vai proporcionar a possibilidade para que ela encontre propósito naquilo que ela está fazendo. Muitos de nós nos tornamos cumpridores de tarefa. Muitos de nós nos tornamos obedientes às regras que nos foram colocadas pelos nossos líderes nos grupos aos quais nós pertencemos. Bom, aqui está a referência da Anna Bock, que é o livro Psicologias, uma introdução ao estudo da psicologia. Mas antes de concluir, eu gostaria de fazer menção à introdução que eu utilizei para nós começarmos a conversar sobre o Kurt-Lewin e a dinâmica de grupo, que é aquela atividade que muitos de nós conhecemos, já utilizamos, já aplicamos ou já até participamos. São atividades por vezes recreativas e muitas vezes utilizadas de forma até deturpada. E quando eu digo deturpada, eu digo sem uma perspectiva teórica, sem uma fundamentação teórica. São atividades recreativas de descontração, lúdicas, que por si só têm benefícios. Mas eu chamo a sua atenção, que é psicóloga e psicólogo, para o fato de que, quando você for utilizar aquilo que chamamos hoje em dia, de forma muito, muito ampla, dinâmica de grupo, e você tem uma infinidade, tem livros que só tratam de dinâmica de grupo, tem sites que tratam só de dinâmica de grupo, que são aquelas atividades lá recreativas, e quando eu falo atividades recreativas, não é o termo correto, tá bom? Eu estou falando de atividade recreativa, talvez para nós nos remetermos àquelas atividades que nós conhecemos. Aquela atividade recreativa, entre aspas, tá? Deixa o recreativo assim, tipo de canto, mas aquela atividade, ela pode ser uma atividade excelente quando você conhece essa teoria, para você buscar conhecimento ou compreensão dos comportamentos de cada integrante dentro daquele grupo, naquela atividade que foi proposta. E a partir deste embasamento, desta leitura, você tem melhores condições para compreender o comportamento ou buscar explicações para o comportamento e fazer a sua avaliação, o seu diagnóstico, a sua escolha com base num referencial teórico. Sabe, essa semana eu faço uma intervenção em psicologia organizacional numa empresa com os gerentes e eu fiz uma atividade com eles. Essas que a gente chama de dinâmica de grupo e que não é um termo equivocado, tá? É um termo correto, pois hoje dinâmica de grupo foi cunhado lá pelo Kurt-Lewin, mas hoje se ampliou muito esse termo e, como eu disse, é utilizado na administração, na educação, na psicologia e muitos outros campos do conhecimento. Eu fiz a seguinte dinâmica com os gerentes lá. Um ia desempenhar o papel de gerente, o outro ia desempenhar o papel de funcionário e o outro ia desempenhar o papel de observador. Pedi para que eles construíssem, o funcionário ia construir, na verdade, quem estava desempenhando o papel de funcionário, uma torre com palitos de fósforo. Só que essa construção desta torre com palitos de fósforo deveria ser feita com os olhos vendados, com a coordenação, orientação e liderança daquele que estava desempenhando o papel de gerente. Ao observador, cabia somente fazer anotações do que ele estava observando na relação, na interação entre gerente e funcionário, para que depois esses papéis fossem invertidos e nós trocássemos ali as observações que foram feitas por todos. Qual foi o objetivo
quando a gente utiliza uma atividade dessa, uma dinâmica de grupo, nós precisamos ter um objetivo teórico por trás disso. O meu objetivo era perceber e compartilhar depois com eles, a partir das observações levantadas e das observações que foram feitas por mim, as características necessárias numa prática de liderança, numa prática de gerência, que muitas vezes não são observadas lá no dia a dia. Por exemplo, como orientação, como incentivo, como motivação, como compartilhar resiliência com o funcionário, como manter uma comunicação clara e livre de ruídos. E nessa atividade, nessa dinâmica, essas forças ficaram muito evidenciadas, muito claras. Pessoas que são gerentes ali há alguns anos falhavam na comunicação, falhavam na orientação, falhavam nas estratégias para que o funcionário, aquele que estava desempenhando a função de funcionário, o papel de funcionário, construísse aquela torre de palito de fósforos. Eu estou contando essa história, essa experiência com vocês, para que você perceba, né, que quando você for utilizar uma dinâmica de grupo, uma atividade, seja lá qual for, você busque um objetivo claro para aquilo que você está fazendo, você tenha uma leitura e você resgate os aspectos teóricos que nós estamos estudando de psicologia de grupos, para que você fundamente a sua prática profissional. E você, psicólogo, você vai trabalhar numa infinidade de áreas, né? Não necessariamente organizacional, mas teorias e técnicas de grupo é uma disciplina que vai te ser útil em todos os lugares onde você trabalhar. Bom, é isso aí. Agradeço muito. Quero saber se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida. Eu achei vocês um pouquinho quietos hoje. Falei bastante e ouvi pouco. Gostaria de ter ouvido mais, né? Mas agradeço quem falou, o Aleph, a Nani, a Marcela, e aqueles que ouviram também, que participaram, né? Que estiveram envolvidos nessa força, nesses fenômenos que estão acontecendo, que estão estabelecidos entre nós. Gente, alguém tem alguma pergunta? Fique à vontade. Ou alguma contribuição, quer falar alguma coisa, né? Não? Então... Tudo certo, professor. É a Marcela. Ô, Marcela G. Então... Tudo ok, professor. Então, vamos rapar, né? Hoje, 11 horas aí, quem quiser assistir o jogo do Santos vai passar. Viu? Torçam lá pelo melhor time do Brasil. Ai, ai. Ai, ai, né, Aleph? Gente, um abraço para vocês, viu? Obrigado, uma boa noite. Bom descanso para vocês. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Tentarei salvar essa... Boa noite.